Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Pop Enem. Me perdoe essa voz meio fanhosa. Eu tava dando aula em Presidente Prudente, galera. Pô, tá uma cena de filme de terror lá, mano. É muita queimada daqui pra lá, gente. Eu vi os negócios assim, ó, é árvore em chama, parece um carvão o negócio, e bate vento e leva fagulha, gente. Eu tô me desviando aqui. Tô aqui com o Ismael. Eu chamo ele carinhosamente de Boss, o CEO aqui do Pop Enem. Que bom que você veio aí, Ismael. Falou, valeu. Obrigado. Normalmente você tá junto comigo, né? Mas a gente achou por bem gravar um vídeo, galera, que fale bastante a você, aluno, a você, estudante, a você, concorrente, a você, futuro aluno da faculdade dos seus sonhos. O que será que te sabota? O que será que faz com que você não tenha a gana, o ímpeto necessário para que você vá atrás do sonho que você já estabeleceu para você? Qual é o ponto fraco da sua técnica de estudos? Quais são os sabotadores que impedem você de chegar até a faculdade dos seus sonhos? E em nenhum dos nossos papos a gente conseguiu chegar a alguém melhor do que o próprio Ismael Luz para falar um pouquinho. Ismael, manda. Eu cheguei aqui no Pop Enem porque eu fui trabalhar junto com você e você falou, cara, vem comigo nessa aí do Pop Enem. Mas uma coisa que a gente pouco desenvolveu, né, na nossa conversa é como é que você veio parar nesse contexto. Conta para o nosso aluno aí, como é que você veio parar como CEO do Pop Enem, como proprietário de uma escola, como professor. Fala um pouquinho de você para a gente, Ismael. Beleza, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Vamos lá. Convite, bagulho dele. É uma história longa. Obviamente que não dá para falar tudo aqui, mas eu vou tentar resumir e apresentar os pontos que são, para mim, mais marcantes, de acordo com o que a minha memória apresentar aqui. Até os 16 anos, 17 anos, nunca fui muito aficionado a estudo. Nunca fui um aluno nota 10, nem nota 7, nem nota 6. Eu era um aluno assim muito fraco, no sentido de que não havia... O Bona tá engasgando. Não havia muita clareza do que era possível conquistar em termos de conhecimento, inteligência. Não havia muita instrução. Então eu não me sentia provocado a buscar conhecimento, buscar estudo e ter grandes projetos, grandes sonhos. Até os 17 anos, 18 anos, né? Um período um pouquinho anterior, com 14, 15 anos, eu tive assim, uma certa epifania de que queria ser militar. Tentei alguns caminhos, né, para fazer algumas provas militares. Os meus planos foram frustrados logo no começo, porque quando eu era garoto, não tinha cursinho em São José dos Campos, não tinha material didático disponível, não tinha internet. Então, o cara que tinha naquela época 14, 15 anos e queria ser militar, ou queria ser um engenheiro, queria ir para a faculdade, ou ele pagava uma escola particular, que eram pouquíssimas também na região, ou ele estudava por conta própria, mas por conta própria é muito difícil. É muito difícil. Então, sem instrução, fica muito difícil atingir um objetivo acadêmico, vamos dizer assim, né? Um desenvolvimento intelectual sem instrução é muito complicado de ser atingido. É verdade. Mas eu tive a sorte, num determinado dia, me marcou bastante, a minha mãe me puxou pela mão e falou assim, vamos para um cursinho em São José dos Campos, lá no centro da cidade tem um cursinho lá de um militar de carreira, um subtenente da aeronáutica. Ele ministrava aulas, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele ministrava aulas para carreiras militares e concursos públicos. De todas as matérias, assim, Ismael? O forte dele era matemática e português para carreiras militares. Certo. E ele tinha um ou outro professor complementar ali que contribuía para que ele preparasse os outros alunos em outras áreas. Minha mãe me puxou pela mão, eu tinha 17 anos na época, já tinha terminado o ensino médio, e aí tinha um colega meu junto, Bruno, e aí fomos os dois, acompanhando a minha mãe. Minha mãe nos convenceu que ela iria apresentar para um tenente da aeronáutica, e esse cara tinha ali uma forma de nos ajudar preparando para concursos públicos militares. E aí fomos até lá. O cara era muito bom de conversa, despojado, apresentou para a gente o planejamento pedagógico dele, mostrou ali alguns caminhos, algumas possibilidades que até então eram muito diferentes para a gente. E distante, era muita novidade, né? distante para a gente.
E nos convenceu. Nós dois tínhamos 17 anos na época, eu e o Bruno. O Bruno, nessa época, se eu não me engano, estava morando comigo, estava passando dificuldade, o garoto estava passando dificuldade, a gente acabou cedendo alguns dias para ele morar com a gente em casa. E aí fomos para a escola desse cara, e aí começamos ali nossa jornada de estudo. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, um choque de realidade foi o seguinte: com 17 anos, um garoto que já era para ter um mínimo de conhecimento para prestar vestibular, eu percebi que eu não tinha conhecimento nenhum. Eu não escrevia bem, eu não sabia a regra de 3, eu não sabia tabuada, eu não sabia o mínimo para prestar um vestibular. E eu, em São José dos Campos, eu sou daqui de São José dos Campos, eu estava morando na capital da tecnologia, onde fica o ITA, onde fica o CTA, onde fica o INPE. Então, assim, onde eu estava? A grande pergunta era essa: onde eu estava durante esse tempo todo que não havia, de fato, sido instruído para grandes sonhos, para grandes projetos, para me desenvolver como um engenheiro, como um intelectual, como alguém que de fato tem uma envergadura na sociedade. Então, assim, descobri isso, né, com 17 anos, que havia um gap muito grande no meu estudo, no meu conhecimento. O Bruno também percebeu isso. E aí tínhamos duas condições, né? Ou a gente realmente pulava do barco e ia fazer algum tipo de trabalho manual, trabalhar com algum tipo de produto, vender algum produto, ser um vendedor, trabalhar para alguém, ou nós iríamos enfrentar aquela realidade e mudar aquilo da forma como fosse, né? Da maneira que fosse possível mudar. E optamos pela segunda opção, que é de fato estudar, e romper com esse déficit, com essa defasagem que havia então no momento. E a partir daí, nós conhecemos alguns professores que trabalhavam nesse cursinho, era um cursinho bem caseiro, mas tinha alguns jovens professores ali que eram alunos do ITA. Então havia um gestor maior, que era o professor dono do cursinho, e havia ali uma garotada que dava aula para esse cara, que eram alunos do ITA. Esses alunos do ITA eram jovens como nós, né? Eu tinha 17, os alunos do ITA que davam aula lá tinham 19, 20 anos. Irmão mais velho. Ficamos amigos, ficamos irmãos ali, compartilhamos de muitas ideias, né? A idade era muito próxima, e esses caras foram nos dando informações necessárias e nos motivando. Então, sem a motivação desses caras, não haveria condição da gente dar o passo seguinte, porque o choque foi grande. Nós percebemos que era muito difícil, em pouco tempo, alcançar o nível, né, de competição para as provas. Em pouco espaço de tempo seria muito difícil. E esses caras mostraram que não, que era possível, nos motivaram, nos ajudaram, estenderam as mãos, nos tornamos amigos. E aí depois, na segunda fase desse cursinho, esses mesmos jovens abriram um cursinho próprio, né? Eu também não vou falar o nome do cursinho, acho que não cabe aqui. Eles montaram um cursinho próprio, com uma qualidade melhor, com material didático melhor. Foi onde eu continuei os meus estudos. Eu saí desse primeiro cursinho, fui para o cursinho dessa garotada do ITA e comecei a me desenvolver lá. E fiquei um ano com eles. Depois de um outro ano, esse ano terminou, eu não tive o êxito que eu queria, né? O meu grande sonho era passar no ITA. Eu não vou dizer hoje que era um sonho verdadeiro, que era um sonho real, porque hoje eu já não me vejo mais atuando como engenheiro. Eu não me vejo hoje. Eu sou engenheiro de carreira, me formei em engenharia, mas eu não me vejo hoje atuando como engenheiro. Então, na época, o meu sonho era ser engenheiro, mas, na verdade, acho que muito pelo embalo dos caras. Era a inspiração que você tinha. A inspiração dos caras era essa. Então, assim, vamos ser engenheiro do ITA, você tá com a gente vai te ajudar. E eu, muito louco, né? Falei, beleza, cara, eu fiz escola pública a vida inteira, não sei fazer a regra de 3, mas eu vou passar no ITA. Botei isso na minha cabeça. E fui caminhando. Os caras foram me ajudando. Então, assim, eu vou tentar dar uma acelerada nisso. Eu comecei a estudar com uns 17 anos no cursinho. Depois eu fui para um outro cursinho dessa garotada do ITA. Depois esses caras me arrumaram bolsa de estudo no Poliedro. Aí eu posso falar agora, o Poliedro que foi muito importante na minha formação. Fui para o Poliedro. Do Poliedro eu consegui uma bolsa depois no COC. Fiz um ano de COC e aí passei pela primeira vez no vestibular de Física na Unesp. Foi a minha primeira grande conquista, né? Para o aluno que veio de escola pública. Não teve incentivo, não havia material didático para estudar, não havia internet. Então levei uma trajetória um pouco longa para de fato restaurar, né? Me apropriar dos conhecimentos que eram para ter sido apropriados no ensino médio. Reciclei esse conhecimento e consegui passar no primeiro vestibular em Física na Unesp de Guaratinguetá. É um marco, né? Foi um marco. Eu passei na posição 40, né? Assim, foi legal pra caramba. Então
sei lá, 1.000 alunos prestando vestibular lá para física, eu fiquei entre os 40 primeiros. Foi uma conquista bacana. E aí eu parei e fiz uma seguinte análise. Pô, se eu conseguir passar, eu tenho 21 anos, tinha passado com 21 anos, primeira vez. Passei com 21 anos em física, o que eu posso fazer agora? Ou eu vou para física, ou eu não vou e continuo estudando para o ITA até os 23 anos. E foi o que eu fiz. Falei, não vou para física na Unesp. Eu já tinha feito a matrícula na Unesp, cancelei a matrícula, voltei para São José, falei para minha mãe, vou continuar estudando para o ITA até os 23 anos. E continuei. Trabalhava um pouquinho dando aula particular, trabalhava um pouquinho num cursinho, trabalhava numa lanchonete e ficava ali nesse intervalo de tempo, hora trabalhava, hora eu ficava estudando e me desenvolvendo ali da maneira que eu achei melhor, né? Aos 23 anos, eu não consegui passar no ITA, infelizmente não consegui. Não podia mais fazer o vestibular do ITA, porque era até os 23 anos só. E aí eu tomei a decisão, o que eu faço? Volto para a Unesp? Ou eu desisto disso aqui, vou empreender, vou trabalhar com qualquer outra coisa, vou para o concurso público. Eu já não era mais o mesmo moleque, já não era mais o mesmo molequinho assustado lá que não sabia fazer prova. Eu já era um cara experimentado, já tinha feito alguns vestibulares do ITA, alguns vestibulares do IME, alguns vestibulares de concurso público, já tinha passado em alguns concursos, já tinha passado em algumas provas. Não, já te deu uma cancha, tinha né? algumas conquistas, né? Eu ainda não era assim o aluno que eu não era hoje. Eu não era naquela época o aluno que eu sou hoje. Eu não tinha um desenvolvimento intelectual que eu tenho hoje. Mas eu já não era um garotinho. Eu já tinha uma capacidade de competição um pouco melhor do que aos 17 anos. Então, aos 21 anos, eu estava um pouco mais maduro para competir com alunos do Brasil inteiro, né? Já não era mais um qualquer ali. Eu tinha um nível de competição melhor. E aí eu decidi voltar para a Unesp. Isso com 23 anos. Voltei para a Unesp. Fiz 6 meses de aula na Unesp, não me adequei, não gostei da faculdade, não gostei da galera, não gostei do campus. E aí decidi voltar para São José com 24 anos. Voltei para casa da minha mãe e falei, não vou continuar no vestibular, não vou continuar na faculdade da Unesp, vou desligar, vou prestar concurso público, ou vou trabalhar. Minha mãe me apoiou, voltei para casa. E aí, cara, eu tive uma epifania, vamos dizer assim, um momento lá de profunda inspiração que eu botei na minha cabeça que eu seria um professor e que teria a minha própria escola. Aos 24 anos, isso para mim ficou muito claro. Aos 20 anos eu tinha tido esse momento aí de desejo, uma vontade, assim, mas aos 24 anos isso ficou muito claro para mim. Eu falei o seguinte, eu não vou ficar dando aula mais para ninguém. Eu gosto de dar aula, eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar. Eu acho que eu tenho como contribuir para esses jovens que estão chegando aí, mais jovens do que eu, e eu posso ajudá-los a passar no vestibular assim como eu passei. Eu acho que esse vai ser meu caminho. E aí, com 24 anos, eu botei na cabeça que seria empresário. Fui até o Paço Municipal da minha cidade, abri o meu CNPJ, que é o mesmo CNPJ que eu tenho até hoje. Há 14 anos atrás eu abri o CNPJ, estava com 24, 25 anos. Abri o CNPJ, aluguei uma sala de 24 metros quadrados. A sala um pouco menor do que essa que nós temos aqui no estúdio. E ali eu coloquei uma lousa na parede, chamei o meu primo veio, me ajudou a colocar uma lousa na parede. No dia que na hora que eu terminei de colocar a lousa, o telefone tocou e era o primeiro aluno. Então assim, não deu 5 minutos. Eu coloquei a lousa na parede, dei tchau pro meu primo, falei, obrigado aí, cara, valeu, tá chegando um aluno. Aí o telefone tocou, a aluna tava chegando, 2 meninas, e comecei a dar aula isso em 2010, com o CNPJ próprio dentro da minha empresa, né? Pequena empresa. Já tinha o CNPJ, já era empresa. Exatamente, microempreendedor individual, era o MEI, né? Microempreendedor individual. Pagava lá uma taxinha de R$40 por mês, era uma empresinha pequena, 20 metros quadrados, 24 metros quadrados, meia dúzia de cadeira. Inclusive, um fato interessante, no dia que eu resolvi abrir a empresa, eu olhei lá o PIS, PASEP, tinha lá R$600, que era o suficiente para comprar as cadeiras da escola. Eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, olhei o PIS, PASEP, lá, pô, tem 600 conto, como é que saca isso aqui? Fui na Caixa Econômica, coloquei lá os dados lá, liberaram R$600, fui até a Dutrafer, comprei 6 cadeiras universitárias e comecei a dar aula lá na minha sala de aula. E aí começou a minha jornada de empresário. Aí eu dei uma pausa nos estudos. A partir do momento que eu falei, vou montar uma empresa, eu parei de estudar, né? Nesse meio de caminho, eu já tinha também sido muito bem colocado para oficial de justiça, tinha ficado em 18º lugar, nível São Paulo, para oficial de justiça. Eram 4 vagas apenas, eu fiquei em 18º lugar. A lista deve ter rodado, mas depois eu nem prestei mais atenção, já estava com a empresa aberta. Prestei prova para controlador de tráfego aéreo, fui bem colocado também, fiquei entre os 50 primeiros.
E aí parei de prestar vestibular, parei de prestar concurso e falei, vou montar a empresa e vou seguir com a empresa. E aí dos 25 anos até a data de hoje, a empresa está aberta. Já passaram por lá mais de 4.200 alunos, foram mais de 100 mil horas de aulas, mais de 70 profissionais, professores, pedagogos, diretores, mais de 1.000 aprovados, vestibular do Enem, vestibulares de USP, Unesp, Unicamp, vestibulinho da Embraer, ETEC, Senai, Instituto Federal. Meu Deus, olha só. E agora, neste ano, se tudo der certo, a gente tem um projeto que está acontecendo, que é um colégio que está para ser inaugurado a qualquer momento. Ainda não foi inaugurado, o processo está acontecendo, né? Eu espero que quando esse podcast for ao ar, tenha sido colocado no ar, já tenha sido aprovado o colégio. Resumindo, a história foi essa, né? Eu posso falar um pouco mais do estudo em si, do conhecimento em si, da inteligência em si, mas eu tentei resumir ao máximo. Não falei da engenharia, né? O cursinho se transformou em 14 anos, e aí aos 29 anos, 4 anos depois que o cursinho estava aberto, eu voltei para a faculdade, pelo ProUni, fiz o vestibular do Enem, consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni, fiquei entre os primeiros colocados em São José, pude escolher a faculdade de engenharia na Univap, me graduei em engenharia civil. Depois da conclusão, eu prestei um concurso público para engenheiro civil, passei para engenheiro civil no município de São José dos Campos, não assumi a vaga, porque o meu sonho era ser professor, continuar com o projeto educacional, montar um colégio, montar projetos na área da educação. Então, um breve resumo seria isso. Agora, vamos falar das nuances aí, né? Das dificuldades, do estudo, do conhecimento. Segue contigo aí. Não temos ninguém a passeio aqui, galera, né? Pop Enem nasceu porque pessoas passaram pelo processo, pessoas passaram a ajudar outros alunos que também queriam passar por esse processo. E assim a gente permanece até hoje. Ismael, você falou do rapaz assustado, vamos partir daquele pedaço lá, o rapaz assustado que tinha pouca instrução e que, de repente, começou a ter contato com pessoas que tinham praticamente a sua idade, que estavam dando aula para você, e você, numa situação daquela, não esmoreceu, porque normalmente quando você vê, nossa, tem um cara que tem quase a minha idade, sabe tão mais que eu, de repente ele dedicou a vida inteira aos estudos, e eu não me dediquei da maneira que ele se dedica, e você entendeu que poderia chegar até o nível desses rapazes, desses professores. Como que você manteve uma atitude positiva frente a esse desafio de olhar? É como o sapinho namorando a lua, né? Você olhando aqueles caras que chegaram tão longe e você querendo chegar daquele mesmo nível, ainda tão distante. Como é que você manteve uma atitude positiva? Tá, beleza, vamos lá. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Aristóteles. Ele fala assim, o conhecimento vem com espanto. Então, você, para adquirir conhecimento e para dar um passo em direção ao conhecimento, você em algum momento tem que estar intrigado, você tem que ter sido provocado, você tem que estar espantado com alguma coisa. E foi justamente isso que me moveu para seguir com a vida de estudo. Quando eu percebi que eu não sabia nada, que eu cheguei aos 17, 18 anos, e que eu tinha perdido muita coisa em relação ao conhecimento, ao desenvolvimento intelectual, a possibilidade de grandes projetos, possibilidade de crescimento profissional. Eu tinha perdido muita oportunidade até os 17, 18 anos. Então isso me chocou. Isso me chocou muito. Eu falei assim, não é possível. Não é possível que eu tenha um cara aqui me dando aula com 19 anos, ou pior, tem um moleque de 14 anos na minha sala, na sala do cursinho que eu estava fazendo, tinha um moleque de 14 anos, um garotinho de 14 anos, que sabia o triplo do que eu sabia com 17, com 18. E você estava de boa com isso? Não, tava eu lá, todo bombadão, fortão, 18 anos, né? Me sentindo o máximo ali. E o garotinho de 13, 14 anos, mirradinho, fraquinho, me detonando na matemática básica. Você é o garotinho ou você é o bombado? Me detonando entendeu? Na regra de 3. Tem foto. Me detonando. Bora, faz medição aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Então assim, cara, eu falei, porra, eu tô aqui todo cheio de força aqui, o cara, 18 anos, bacana, fortão aqui, viril. Aí, pô, me questionei, o que adianta isso aqui, cara? O que adianta eu estar aqui, né, cheio de energia, cheio de músculo, um moleque de 14 anos aqui detonando na regra de 3, escrevendo redação bem pra caramba,
entendendo de física. Cara, aquilo mexeu com o meu ego, cara. Eu falei assim, bicho, eu não posso ficar assim, cara. Bril, né? A gente tem que ter bril. Mexeu. Eu falei assim, pô, eu não nasci pra perder desse nível. Não dá. É possível restaurar o que me foi, de certa forma, negado. Né? Porque educação é um direito, pô. Tá aí pra todo mundo. A partir do momento que você tem um livro na mesa, você tem condição de aprender aquilo ali. Não precisa ser um gênio para desenvolver intelecto, para desenvolver. O ser humano, ele é justamente um ser humano racional, fantástico, porque ele tem essa capacidade de aprendizado. Eu senti que eu estava assim, eu estava peixe fora da água. Eu estava ali vivendo uma vida que não era para ser vivida. E aí eu falei, não, peraí, vamos resgatar isso. Então esse espanto me colocou no nível de estresse saudável. Não dá para ser assim. Eu preciso correr atrás. Eu preciso restaurar isso aqui. Não dá mais. Eu estou prestando serviço militar, sentado aqui na beira da calçada, esperando o tiro de guerra abrir, olhando o livro de matemática. Eu não consigo fazer uma equação, pô. Como é que eu vou servir o exército se eu não consigo fazer uma equação? Isso mexeu comigo, cara. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer o que for possível agora para pelo menos zerar o jogo, para pelo menos restaurar o que eu tinha que ter aprendido até aqui. E aí comecei, cara. Exercício de matemática, exercício de português, escrever, os caras me ajudando, dando ali um empurrãozinho, chamando atenção, me motivando, e aquilo foi aumentando a minha satisfação. A cada momento que eu fazia um exercício de matemática, de português, aprendi um conteúdo de física. Pô, o mundo da ciência é fantástico, meu. Quando os caras começaram a me ensinar sobre física, astronomia, cinemática, as leis de Newton, comecei a entender o mecanismo do universo, como é que funcionavam as leis da física, as leis da química, átomo, tabela periódica. Eu falei, meu, o que é isso, cara? Isso aqui é um paraíso, cara. Me encontrei. Tá no meio desses caras aqui agora, eu tô me sentindo, né? Eu acho que eu tô no lugar certo. Acho que eu tô agora me encontrando de fato. Eu tenho condição de sonhar. Eu posso agora sonhar, eu posso me projetar. Eu comecei a me ver como engenheiro. Então é muito legal isso para quem está assistindo a gente aí. Você quer passar no Enem? Começa a se ver como médico, começa a se ver como engenheiro, começa a se ver como arquiteto, como músico, né? Seja lá o que for. Começa a se projetar, começa a ter essa visão de onde você quer chegar, se ver com a roupa lá dos seus sonhos, né, do seu trabalho. Isso é muito importante. E aí comecei, cara, respondendo a sua pergunta. Esse choque me colocou na corrida. Esse espanto me colocou de volta no jogo. Então esse choque de realidade, essa epifania, né? Esse impacto, me colocou de volta no jogo. E nem sempre é uma coisa gostosa, né? Quando a gente pensa em atitude positiva, isso pode ser provocado por um estresse, isso pode ser provocado por uma experiência negativa, né? Alguma coisa que te faz começar o movimento, né? Sim. E no seu caso foi até a baixa autoestima. Sim. Nossa, como é que um cara que tem 5, 6 anos a menos que eu Sim. consegue fazer isso, né? E eu não consigo. Perfeito. Isso. Até então eu só tinha vencido, cara, nos videogames. A vida real, pra mim, não existia. Era isso. Como pra muitos hoje ainda, né? É verdade. E assim, ó, antes de continuar, vou olhar pra essa câmera aqui, Bona. Gente, você já se projeta com a roupa do profissional que você quer ser? Você já sabe o que mais cai na prova do Enem? Aquele caderno de matemática, de linguagem, seja qual for a área do conhecimento que é mais exigida dentro da sua área profissional, se você não sabe, se você não se projeta, se você não alimentou esse sonho, a gente pode ajudar você. Nós somos do Pop Enem, temos um curso completamente pensado e projetado para você que quer arrasar no Enem para chegar à faculdade dos seus sonhos, para conseguir a identidade profissional que você tanto almeja. Mais de quantas horas, Ismael? 100 mil horas de aula. Mas isso do panorama, gravadas no Pop Enem. Desculpa. O Pop mais de 400 aulas. 400 aulas gravadas. Mais de 400 aulas. 600 questões, mais de 600 questões produzidas pelos professores do time do Pop Enem, as últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas, um time completamente coeso e disposto a fazer você atingir o seu máximo, muito diferente daquilo que a época do Ismael, a minha época, a época do Bona, podia proporcionar pra gente. Hoje está ao alcance das suas mãos. Basta que você se movimente, basta que você queira. Então, vem fazer parte desse time de sucesso. Vem para a faculdade, para a profissão dos seus sonhos. Vem com o Pop Enem. Legal. Pegando esse gancho, eu mencionei 100 mil horas, né? Então, depois de ter dado 100 mil horas, né? Depois de ter passado por esse processo de 100 mil horas, foram 100 mil horas de matemática sendo ensinada,
diversas horas de física sendo ensinada, de química ensinada, de biologia. Juntando tudo que nós ensinamos, foram 100 mil horas de aulas. E a partir dessas 100 mil horas, nós entendemos que um curso de 400 horas é suficiente para o aluno passar no vestibular do Enem, na prova do Enem. 400 aulas bem dadas é suficiente para o aluno conseguir a sua vaga na tão sonhada faculdade dos seus sonhos, com certeza. Na verdade, é aquela metodologia em que anos de experiência nos trouxeram o cacife necessário para entender o que cai e o que não cai. Onde você pode, né, focar suas energias, onde não compensa você focar as suas energias. Obviamente, fazendo reflexões anuais, análises constantes, esse curso é melhorado e vai fazer você voar nas próximas edições do Enem. Vem com a gente, então. Ismael, você consegue elencar os principais problemas que você enfrentou no caminho? Tanto problemas que nasceram dentro de você, quanto problemas que você enfrentou, ok? Problemas externos e problemas internos. O que te sabotou no entorno e o que te sabotou no interno? Beleza. Você consegue falar pra gente? Claro, vamos lá. Então, assim, o que eu posso dizer em relação a isso? Tudo bem, mano? Segue? Vamos lá. Então, assim, o que a gente pode dizer em relação a isso? A primeira coisa, primeiro, além do choque, né? Um dos momentos que eu percebi assim que o desafio era grande é a quantidade de informação. A quantidade de informação que o aluno, que o estudante tem que absorver para fazer uma prova do Enem é algo absurdo, né? É algo absurdo. Então o cara tem que dominar matemática, conteúdo pra caramba. Eu sou professor de matemática, formação na área de engenharia, física, conteúdo pra caramba. Para mim a disciplina de física é a mais difícil de todas. Todos os vestibulares, física é a mais difícil de todas. É cascudo. É a mais difícil de todas. Na minha concepção como engenheiro é ela. Química, muito conteúdo. Depois você tem história, muita leitura. Geografia, muita leitura. Associação, né? No caso da história, associação de um período com o outro. Nomes, datas, movimentos, revoluções. Geografia, uma série de nuances, né? Geografia espacial, geografia geopolítica, cruzar tudo isso. Aí você tem biologia, uma série de nomes específicos, né? De animais, de cadeias, de sequências ali, dos ciclos, as células, enfim, uma série de conteúdos importantes. Aí você tem filosofia, sociologia, que vai dar embasamento para todas as disciplinas, né? Você tem as ciências duras e as ciências humanas. Aí você tem redação, aprender a escrever, interpretar texto, gramática. Bicho, é muita informação, cara. Então, uma das coisas que pode sabotar, que me sabotou também, é olhar para isso e falar assim, eu não vou dar conta de aprender tudo isso aí. Eu não vou dar conta. E uma outra pergunta, quanto tempo vai levar para eu aprender tudo isso? Será que eu vou conseguir aprender tudo isso em 6 meses? A pilha de apostila, né? Será que 1 ano eu vou dar conta? Será que em 2 anos? Será que em 3 anos? Será que eu realmente vou aguentar ficar estudando 3 anos? Quanta coisa ruim nasce dentro da gente, sim, cara. Sim, será que vale a pena? Os questionamentos são esses. Será que vale a pena eu ficar estudando 3 anos para passar no vestibular, para depois ficar mais 4, 5, 6 anos dentro de uma faculdade? O que significa isso para o jovem? O jovem não tem noção, ele não consegue ter uma visão além do alcance. Ele não consegue olhar para a vida dele 10 anos, 20 anos para frente, só se for um jovem muito bem instruído. Nós fomos um jovem com uma capacidade imaginativa, intelectual já muito bem construída, com um projeto de vida muito bem construído. Um jovem comum, dificilmente ele vai falar assim, não, daqui 3 anos eu estou na faculdade, daqui 5 anos eu estou formado. É difícil imaginar isso. Então o primeiro desafio que eu tive foi esse, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir aprender tudo isso aqui? É muita coisa. Então esse foi o primeiro ponto. Aí o segundo ponto está relacionado ao primeiro, que é você estudando, e aí você vai resolvendo os exercícios e vai errando. Você não consegue acertar tudo de primeira. Você começa a fazer um exercício de matemática, erra, aí você volta, erra de novo, aí você acertou o primeiro, aí vai para o segundo, errou. Então, o aprendizado, ele é... frustrante, né? Ele é frustrante, ele é construído por tentativa e erro. Você precisa errar 1000 vezes, às vezes, no exercício, para acertar 90. Você precisa errar 100 vezes para acertar 4. Então, ter essa maturidade que o seu conhecimento vai ser construído a partir do erro, a partir da falha, a partir do tempo, a partir do descansar, isso para mim era um grande desafio, né? Me forjar o caráter.
um aluno, uma garota, um garoto que vai prestar vestibular, ele está numa batalha. E ele tem que se conhecer. Quanto você suporta, você que é jovem que está estudando, quanto você suporta resolver exercício de matemática? Quanto aquilo realmente te incomoda, ficar ali sentado resolvendo questões? Ou você faz com tranquilidade, ou você faz assim com todo o prazer do mundo. Se faz, ótimo, mas isso não é uma realidade para todo mundo. Então, quanto você suporta ficar ali estudando? Quantas horas você suporta? Quantas horas você suporta fazendo provas, simulados? Quantas notas negativas, quantas notas abaixo da média você suporta ver ali o seu nome com o resultado 4, 3 de 10? Quanto você realmente suporta ficar 6 meses, né? 1 ano estudando, 2 anos estudando? O quanto você realmente está disposto a forjar o seu caráter? Porque vestibular é um momento de forja do caráter. Eu entendo que o conhecimento, a evolução da personalidade, ela é na solidão. Então, esse aluno que está sendo preparado para o vestibular, ele vai vencer a si próprio na solidão. Fortíssimo. Em primeiro momento, ele tem que vencer a si mesmo. Ele vai ter que abrir mão de um amigo, abrir mão de um passeio, abrir mão de um momento de lazer, abrir mão de uma série de coisas. E no momento que ele vai estar ali sozinho, na solidão dele, é que o caráter dele vai estar sendo forjado. É uma luta constante, uma luta diária. A partir do momento que ele começar a sentir que ele é capaz, que ele é realmente forte o suficiente para ficar 3 horas estudando, 4 horas estudando, 5 horas estudando, 1 ano estudando, 2 anos estudando, nada mais segura esse cara. Se ele vencer esse próprio, abrir mão das regalias, abrir mão dos prazeres que ele vai ter para ficar ali estudando durante um período, durante algumas horas, durante alguns meses ou anos, nada mais segura esse cara. Esse cara vai ser um médico, esse cara vai ser um engenheiro, esse cara vai ser um empresário, esse cara vai ser um político, esse cara vai ser qualquer coisa que ele quiser. Então o vestibular é um momento, sim, de você se autoconhecer, de desenvolver a sua autoconsciência, de descobrir realmente quem é você, do que você é feito. Você é feito do quê? De papel? Você é feito de plástico? Você é feito de bronze? Você é feito de ouro? Você é feito de diamante? Você é feito de aço? O que você é feito? Se você não sabe, como é que as pessoas vão saber? Então o vestibular é o momento que esse jovem tem a oportunidade de saber do que ele é feito. E eu fui me forjando com o vestibular. Os primeiros desafios da minha vida foram os vestibulares. Não foram o videogame. O videogame foi uma etapa pequenininha lá. Mas o vestibular foi uma etapa real, onde tinha muita coisa em jogo. Meu tempo, a minha vida, a minha família, meu dinheiro, a minha carreira, a minha profissão, tudo estava em jogo. Estava tudo ali na mesa. As palavras do Ismael podem parecer duras, e eu, enquanto professor, né, e esse time aqui que faz parte do Pop Enem, enquanto professores, tratamos isso com muito cuidado. Porque os professores, né, Ismael, às vezes eles são portadores de notícias boas, mas que precisam ser dadas com a importância que elas merecem. E às vezes a gente é tido como coração duro, coração gelado. Então, o Ismael está trazendo uma coisa muito importante, gente. Estudar não é gostoso. Estudar não é gostoso, estudar é doloroso, estudar é solitário, estudar vai testar os seus limites psicológicos, vai testar o quanto você suporta a derrota, mas o sabor da vitória é impagável, né, Ismael? Sem dúvida. O que eu queria que você falasse rapidinho pra gente, aquela sua primeira aprovação de física. Né? Foi o primeiro êxito do rapazinho assustado. Foi. E que te fez virar a chave. Como é que foi esse dia? Cara, é o seguinte, a experiência que você tem quando você passa numa prova de vestibular ou no concurso público é que no momento que você vê o seu nome lá, você se torna aquilo. Então, quando eu vi meu nome lá, aprovado no vestibular de física, cara, eu me vi sendo um físico nuclear, me vi sendo o Einstein. Eu já queria botar a camiseta do Einstein lá e falar, cara, eu sou o Einstein, eu sei resolver equação aqui, entendeu? É demais. Da relatividade, eu sei ensinar o que você quiser de física. Você fica realmente com superpoderes. Te dá uma adrenalina, te dá um barato físico, te dá uma energia, te dá uma sensação profunda. E você realmente se sente um físico. Você se sente um engenheiro, na hora. O cara que passa em medicina, na hora. Ele fala assim, cara, eu sou médico, sou físico, sou um literato, eu sou aqui um pedagogo, eu sou o que você quiser ser. Você, no momento que você vê a sua aprovação lá, você se transforma naquilo. Então é isso que eu senti. Pô, consegui, cara, sou físico. Embora não tenha formado ainda, eu sou físico. Já tô aqui, já tô no meio dos caras. Einstein e Ismael é a mesma coisa.
Eu tenho a mesma profissão do cara. Tô caminhando para lá, né? Exatamente, tô caminhando pra lá. exatamente. Lá no dia do juízo final, vão chamar os físicos. Levantem os físicos. Eu vou estar levantando junto com o Einstein, pô. Você entendeu? Vai ser mais ou menos isso. Muito bom. Vai ser isso. Não, Ismael, é muito verdade isso que você fala. Quando a gente vê o nosso nome como beneficiado do ProUni, quando a gente vê o nosso nome, por exemplo, eu tenho muito para mim no dia que eu passei no concurso público pela primeira vez, vi o meu nome lá na primeira chamada. Foi muito legal e, ao mesmo tempo, foi desafiador. É até emocionante, né, a gente falar sobre isso. Eu passei como professor da Rede Pública de São Paulo, meu primeiro concurso, e eu morava no Rio Grande do Sul. Então, ao passo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso mudar para São Paulo. Então, assim, é uma mudança que nos incomoda, mas que a gente faz de maneira tão alegre, né? Porque realmente eu já me via como, não, agora eu sou o efetivo, né? Eu sou o concursado. Então, gente, e sabe o que na verdade, a palavra era essa. Eu estou fazendo isso e para passar. No momento que eu passo, eu falo assim, nossa, por mais exausto que eu esteja, eu faria tudo de novo para conseguir sentir isso aqui, né? Se fosse necessário fazer tudo de novo, eu não mudaria as minhas escolhas. E por isso que eu continuo fazendo concurso, e é por isso que eu continuo estudando, e é por isso que a gente está aqui para ajudar vocês. Pop Enem, uma empresa pensada para você, que é uma pessoa que tem os seus sonhos já bem estabelecidos, mas que não sabe ainda como chegar lá. Nós podemos ajudar vocês. Mais de 400 aulas gravadas, mais de 600 exercícios produzidos por esse time de professores, as últimas edições do Enem completamente gabaritadas, e você, com o nosso time, tem toda a condição de voar e chegar à faculdade dos seus sonhos. Vem com a gente, vem com o Pop Enem. Ismael, me fala uma coisa. Manter essa carga de conteúdos e conhecimentos latente no cérebro para você fazer um vestibular não é uma tarefa fácil, né? Não. Você acha que todo mundo tem que obedecer o mesmo projeto? Ou você acha que as pessoas têm diferenças na parte estudantil? Como é que você tratou isso para manter a sua cabeça sempre ativa e pronta para que você pudesse chegar numa prova e arrasar? O que você fala? Não, existem cabeças que não precisam estudar tanto, ou todo mundo precisa estudar, ou de repente alguma metodologia diferente. O que você diria para o nosso aluno? Vamos lá. Bem, é impossível uma fórmula que sirva para todo mundo. Fórmula mágica não existe. Eu já começo partindo dessa premissa. Não existe um método que sirva para todo mundo, que funcione para todo mundo maravilhosamente, e você aplica e todo mundo ali passa no vestibular. Então, assim, eu acredito muito num tipo de planejamento individualizado. Então, assim, existe um conteúdo que todo mundo tem que estudar. Então, assim, matemática, são lá 20 tópicos. Todo mundo tem que estudar aqueles 20 tópicos. Agora, você vai estudar aqueles 20 tópicos todo dia? Você vai estudar o dia sim, dia não? Você vai fazer 10 exercícios por tópico? Você vai resolver provas anteriores das provas que você vai prestar, dos vestibulares que você vai prestar? Então, assim, cada um tem que saber a forma como está funcionando. Então, eu acredito que o vestibulando, o garoto que está indo fazer a prova do Enem, está na preparação da prova do Enem, ele tem que assistir o máximo de aulas que ele puder. Assista o máximo de aulas que ele puder sobre o Enem. Estamos falando do Enem. Então, assista o máximo de aulas que ele puder sobre conteúdos que vão cair no Enem. Muito bem. Segundo momento, decida quantas horas você suporta estudar por dia, fora as aulas. Então, se eu assisto 5 horas de aula por dia, eu tenho que estudar mais 1 hora em casa por dia, ou mais 2 horas por dia, ou mais 3 horas por dia. Decida quantas horas você vai estudar por dia em casa. Faça um planejamento muito claro de quais matérias você vai estudar por dia. Então, por exemplo, eu vou estudar segunda-feira matemática e física, terça-feira geografia e biologia, quarta-feira redação e história, quinta-feira tal matéria. Então, saiba quantas horas por dia e quais disciplinas por dia eu vou estudar. Leia as teorias da apostila, leia as teorias do livro antes de fazer os exercícios. Não vá fazer os exercícios sem os conceitos estarem muito bem claros na sua cabeça. Exemplo, vou resolver exercício, eu vou estudar o capítulo de Lei de Newton.
Então você vai ler o capítulo de lei de Newton, vai entender a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, primeiro só na teoria. Você não vai fazer prática nenhuma. Você tem que entender o conceito. O que o Newton quis dizer com a força que é aplicada? O que o Newton quis dizer com o peso? O que o Newton quis dizer com a aceleração? Imaginar isso. A primeira coisa do estudante é imaginação. Se esse cara não consegue imaginar, ele nunca vai agir. A primeira etapa do conhecimento é a imaginação, é dominar o conceito, dominar o símbolo. Se você não tem o conceito, se você não tem o símbolo, se você não tem a matriz lógica na tua cabeça, você nunca vai resolver exercício nenhum. Nem na vida real e nem no vestibular. Então, primeira coisa, leia a teoria. Quantas vezes for preciso. A falha do aluno hoje é sair partindo para o exercício direto. Se ele não compreender o exercício, vai ficar uma lacuna na teoria. Vai ficar um gap ali. Na hora que o exercício exigir dele um conteúdo que ele não tem, ele vai errar. Então, estude a teoria e depois vai para a prática do exercício. Então, esse é o caminho. Teoria, exercício. Teoria, exercício. 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, quantas horas você conseguir. Depois dessa fase, simulados. Resolva os simulados, resolva as provas anteriores e veja quantos pontos você está fazendo. E entenda, errei essa questão de biologia, vai naquele capítulo de biologia e estuda de novo aquele capítulo. Não vai estudar o que você está acertando, você vai estudar o que você está errando. Você vai ter que dar input daquilo que você está errando na tua cabeça. Ótima dica, hein? Procure estudar em grupo. Procure ensinar alguém. Conforme você fala, conforme você resolve o exercício daquele companheiro, você vai se fortalecendo. Ensinar é uma forma de aprendizado. Então, isso também é uma dica. Então, perceba que tem um grupo aí, né, uma série de elementos que são importantes. Assistir todas as aulas, estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia em casa, 5 horas por dia em casa, quanto você suporta. Ler a teoria, fazer os exercícios, ensinar o colega, fazer os simulados, tirar as dúvidas com o professor e fazer resumos da disciplina. Meu amigo, se você fizer tudo isso, é impossível você não passar na prova do Enem. Impossível. Impossível. Não dá. Você vai passar. Se fizer tudo isso que eu estou falando, durante 6 meses, de 6 meses a 1 ano, você vai passar no Enem. Pode ser em medicina? Pode. Depende da sua base do ensino médio, óbvio. Pode ser em engenharia, pode ser em direito, pode ser em música, pode ser no que for. Você vai passar. Mas tem que ter consistência, tem que ter conteúdo, tem que ter material de qualidade, tem que assistir as aulas aqui do Pop Enem, tem que fazer os simulados e acreditar no processo e dar tempo ao tempo. É o seu caráter que está sendo forjado. Você tem que se descobrir primeiro para depois conseguir a conquista aí da sua vida. Primeiro, forge o seu caráter. Descubra do que você é feito. Depois, o resultado do vestibular é só um detalhe. Então, aprender a ver a vida pelos olhos da disciplina, né? O grande desafio. A gente acha que estudar português, né, língua portuguesa, matemática, literatura, é simplesmente você passar os olhos pelas letras e pelos números, né? É muito mais que isso. Sem dúvida. E aí eu faço um complemento de algumas historinhas, né, que eu lembro lá da minha juventude, a molecada falando. Pô, você viu lá o Oscar Schmidt, o cestinha do Brasil lá? Dizem que o Oscar Schmidt, depois do treino, todo mundo terminava o treino, ficava lá o Oscar, né, o maior pontuador do Brasil no basquete, ficava o Oscar na quadra sozinho e ele arremessava todos os dias mais 1000 bolas. 1000. Mais 1000, cara, todo dia. O que ele suportava era bastante, hein? Pô, o cara fazia o treino básico, o trivial, o treino ali rotineiro, depois jogava mais 1000 bolas no cesto, pô. Não é à toa, o cara era o maior cestinho do Brasil, né? Uma outra coisinha que a molecada falava lá, pô, você quer estar fazendo luta, artes marciais e tal, então para você aprender a dar um soco, você tem que dar 1000 socos. E é isso, cara, o Kung Fu tem esse lema. Você aprender a dar um soco certo no Kung Fu, você tem que dar 1000. 1000 socos. Depois de 1000 socos, você vai começar a entender a técnica. Por que você acha que o vestibular é diferente? Não é diferente. Quantas provas do Enem você fez? Nenhuma. Como é que vai passar logo? Como vai passar? Você tem que pegar e fazer as provas anteriores do Enem. Todas as provas anteriores. Faça todas. Por que você não vai fazer todas? Você tem tempo. Você é aluno, você é estudante. Não tenha preguiça, não tenha medo. Saiba realmente o desafio que você está enfrentando. Se empodere aí da sua capacidade. É isso. Muito bom. Gente, olha quanta coisa vocês podem colocar em prática. E eu já vou emendar aqui, Ismael, em distrações. A rapaziada, né, muito diferente da nossa época, tem muito mais elementos distratores, né? O smartphone, os outros dispositivos digitais. Digitais e humanos. E humanos. E o humano que aparece no digital. Como é que a gente lida com isso, Ismael? Eu diria mais que é uma
questão de prioridades mesmo, né? Propósito. Mas existe uma forma da gente mostrar para essa rapaziada o quanto é importante a gente eliminar essas distrações? Claro, vamos lá. A tua distração, ela tem a ver, ela é inversamente proporcional ao teu sonho, pô. Se o teu sonho é gigante, a sua distração vai ser pequena. Você tem um propósito enorme, você tem um sonho enorme. Você quer, sei lá, ser médico formado na USP, formado na Unicamp. Pô, então o seu sonho é gigantesco. A sua distração, ela tende a ser pequena. O seu projeto é enorme. Se você começar a perder o foco, é porque o teu sonho não era verdadeiro. Não é tão grande assim. Não é tão grande assim. Você vai trocar um sonho gigante por uma brincadeirinha lá no meio da semana, uma piada fora de hora, um videogame, um celular. Então tem que rever. O teu sonho não é verdadeiro. Você não se conhece. Você está se enganando. Você acha que quer ser médico. Você acha que você pode salvar a vida de alguém. Você acha que você pode fazer uma cirurgia. Na verdade, você está sendo iludido. Você não quer ser médico coisa nenhuma. Tava num outro cursinho que eu dava aula, Ismael. E aí, de repente, chegou um aluno que eu já conhecia de outros carnavais. E ele apareceu no cursinho lá que é especializado em aprovação em medicina. E aí, na hora, eu pensei, meu, o que esse menino tá fazendo aqui? Aí eu fui falar com um amigo meu. E eu falei, o que ele tá fazendo aqui? Ele já conhecia a pessoa também, né? Meu, eu falei pro pai dele que ele não tinha passado na prova de bolsa. E a mensalidade é muito cara. O pai dele tá pagando integralmente. O menino não assistia às aulas. Não assistia. Durante todo o ensino médio, ele dizia, eu quero fazer medicina. Mas o rapaz não estudava. Eu quero fazer medicina. O rapaz... Ele queria diploma. Os amigos dele falavam assim, Ismael, meu, você não se enxerga? Quer dizer, é pagar mico, né? Você falar que tem um sonho e proceder de maneira diferente da pessoa que busca esse sonho. Sim. O cara era tirado de otário. Sim. Falou assim, você quer o quê? Não, porque meu sonho, ele falava sério, né? Meu sonho é salvar vidas. Falei, então vai ser bombeiro, meu, então vai ser outra coisa. Vai ser herói. Pô, médico não dava. Vai fazer outra coisa. Então é isso que o Ismael falou, gente. Tem um sonho, se ele não for maior que a sua distração, esse sonho simplesmente não é real. É óbvio, não vamos ficar simplesmente nessa minha fala genérica e abstrata. Né? O sonho vai ser maior que a distração. É óbvio que acontece um monte de coisa no dia a dia do sujeito que vai tirar ele fora do foco. Mas a prioridade, então, assim, a prioridade, né? Então vamos lá, eu vou tentar ser um pouco mais realista, né? Objetivo, concreto. Primeira coisa, propósito. Quero ser engenheiro, quero ser advogado, quero ser médico. Beleza, então descubra um pouco mais sobre o que é ser médico. Converse com o médico, porra, chama o médico lá e descobre o que ele faz. Chama o advogado lá, descobre o que ele faz. Chama lá o engenheiro, descobre o que ele faz. Para você realmente, mais uma vez, formar na tua cabeça. Se você não formar na tua cabeça, cara, não vai funcionar. Você tem que ter mais na sua cabeça clara. O que é ser um médico? Pelo menos um pouco mais claro do que o comum, né? Claro. Então, forme essa imagem na sua cabeça. Converse com as pessoas. Beleza. Depois disso, depois que você tem uma noção mais clara, você precisa entender que a disciplina é o grande lance para você não se distrair. Então, assim, programe o seu horário de levantar, programe o seu horário de deitar, programe o horário de começar a estudar, programe o horário de parar de estudar, programe o horário de caminhar, programe o horário que você vai conversar com o teu amigo, a hora que você vai tomar um sorvete, a hora que você vai namorar. Se você tiver isso no papel, a chance de você se distrair é muito menor. Agora, o que acontecia comigo? Eu tava lá estudando, comentei isso no outro podcast, né? Eu tava lá estudando. Samuel, aí, bicho, Samuel era foda. Salve, aí o que aconteceu? O Samuel hoje é músico, o Samuel é um puta música. O Samuel toca pra caramba aí na noite. Aí é o seguinte, puta cara inteligente, um abraço aí pro Samuel. Aí, cara, o Samuel é o seguinte, eu tava lá estudando, pô, eu tinha o sonho de passar no ITA, cara. Eu era o cara burro do ensino médio, que não tinha estudado até os 18 anos, mas daí eu decidi que eu ia passar no ITA. Pra mim isso tava claro, pro Samuel não tava, meu. O Samuel batia lá 2 horas da tarde, tava lá estudando, né, preparado pra estudar lá depois do cursinho. O Samuel batia lá 2 horas da tarde. E aí, que tá fazendo o que, Ismael? Ô, Samuel, tô estudando, cara. Não, mas vamos ali dar um rolê ali, tomar um sorvete. Pô, Samuel, tem que estudar, cara. Comecei agora. Não, mas vamos lá rapidinho, cara. Me ajuda lá, vou só pegar um negócio aí na padaria ali, a gente toma um sorvete. Aí saía, cara, dava um rolê com o cara.
tomava um sorvete, você tava na praça, ia no parque da cidade, jogava vôlei, ficava dando rolê de bicicleta. Satanás! Vendo as garotinhas na rua, vendo as menininhas na rua passar. Pô, Aí bicho, chegava em casa 5h30. Não estudou nada. 5h30, chegava ainda meio com vontade de estudar, né? Mas puta frustrado, né, cara? Ficava frustrado. Puta, são 5h30, cara. Eu comecei a estudar 2 horas, perdi 3h30 sem fazer nada. Samuel trabalha, Samuel tem ali o carrinho dele, tem a bike dele. Eu tenho nada, eu sou um cara fudido. Se me acharem na rua, é só o meu celular, nem celular tinha na época. O que eu tenho? Tem nada. Me achar na rua, não tenho nem RG eu tenho. Se eu morrer hoje aqui, nem RG. Ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe quem eu sou, pô. Aí, cara, dava 5h30 da tarde e começava a estudar. Começava a estudar 5h30 da tarde, frustradão, né? Aí até umas 8 horas ali e tal. Pô, perdi o dia, cara. Perdi a noite, é ruim pra estudar, não é legal. O bom é a tarde, a noite você tá cansado. E aí não era legal, cara. Então, assim, era um cara legal, parceiro, amigo, mas era um distrator nesse momento da minha vida. Me atrapalhava. Às vezes era legal, mas me atrapalhava. Então, assim, evita esse tipo de coisa. Se você tá no cursinho, você tá no bem de estudo, fecha com pessoas que estão estudando, cara. Tem um poema do Augusto dos Anjos que eu gosto bastante. O homem nessa terra miserável, que vive entre feras, sente um desejo irresistível de também ser fera. Se você anda com fera, cara, você vai querer ser fera. Se você joga com o Ronaldinho Gaúcho, com o Rivaldo, com o Ronaldinho Fenômeno, com o Romário, você vai querer ser igual aos caras. Agora, se você fica jogando só na várzea lá, só com os pernas de pau, só com os pernetas, você não vai desenvolver, cara. Você vai querer ser igual aos caras da várzea. É verdade. Entendeu? Jogar na malandragem, não tem técnica, joga daquele jeito ali meio malandro. Não, pô. Anda com um cara melhor que você. Minha mãe sempre falava isso, anda com gente melhor que você vai ser melhor. Então, assim, disciplina tem a ver com colocar no papel o que você vai fazer, evitar pessoas que estão fora do seu planejamento, andar com gente que vai te motivar e que não vai te distrair. Agora, vamos lá, tem celular que pode te distrair, né? Tem namorada que pode te distrair, a sua família pode te distrair, colocar, de repente, uma tarefa para você fazer fora do plano. Tudo isso pode te distrair. Faça você uma anotação de tudo que pode te distrair. Coloca no papel. Isso aqui me distrai, isso aqui me distrai, isso aqui me distrai. Para você ter uma noção do que de fato vai te distrair. Aí você vai eliminando um a um. Aí eu coloco um exemplo positivo agora. O exemplo positivo é do Bruno. O Bruno é o mesmo carinha que quando nós tínhamos 17 anos, minha mãe puxou ele pelo braço lá, ele morava comigo. Vocês foram lá. Fomos lá no cursinho do cara lá, fundo de quintal. O Bruno continuou estudando, o Bruno era um grande motivador para mim, uma grande motivação, porque ele tinha uma garra extra, cara. Eu não sei se ele de fato era mais... Eu não sei dizer se isso era realmente uma realidade. Se ele de fato era mais inteligente do que eu. Naquele momento eu acredito que sim, naquela fase eu acredito que sim. Por quê? Porque ele pegava lá os exercícios de física, os mais difíceis, e conseguia fazer rápido. E eu não conseguia fazer com a mesma velocidade dele. Eu ficava apanhando, voltava, revia, às vezes não saía o exercício, saía depois de 1 dia, 2 dias. Não, ele fazia rápido, ele fazia em quantidade grande, exercício em grandes quantidades e em dificuldade acima da minha. Então, de fato, ele era mais inteligente que eu. Pelo menos naquela época, eu acho que ele era mais inteligente que eu. E aí, o que rolava? O Bruno, além de ser inteligente, mais inteligente do que eu naquela época, o Bruno, ele tinha um gás, cara, que eu nunca vi ninguém... Eu nunca vi em nenhum outro aluno, nenhum outro estudante desde então. O Bruno, ele, desde aquela época, eu não consegui ver nenhum aluno meu, 14 anos depois, né, ter distanciado do Bruno, eu nunca vi nenhum aluno meu com a mesma pegada do cara. O cara tinha gana mesmo. Então ele era um cara diferenciado. E por que ele era um cara diferenciado? Ele queria o ITA também. Então ele já sabia que o bastão dele tinha que ser alto. Ele tinha uma ambição financeira e econômica maior do que a minha. Ele tinha realmente um desejo profundo de ter grana. Eu já não tinha isso tão claro na minha cabeça. Ele queria conquistar bens materiais, ele queria ser um cara próspero, ele queria ser um cara com recursos. Eu sei lá o que eu queria, acho que eu queria ir no vácuo dos caras ali. Meu sonho não era tão bem definido quanto o dele. Então ele estudava muito, aprendia muito rápido e fazia exercício de forma muito maior, uma quantidade maior do que a minha. E além, né, agora que eu vou relatar, além. Então assim, a gente começava a estudar, às vezes depois do cursinho, 6 horas da tarde. Ia para casa do cara, 6 horas da tarde. Vamos começar a estudar? Vamos. Abria lá o livro de física, começava a estudar. 1 hora de estudo, 2 horas de estudo, 3 horas de estudo, eu já estava esgotado. Das 6 às 9 eu já estava esgotado, eu já não aguentava mais. Aí ele falava assim, vou fazer um café. Aí, cara, ele botava umas 4 colheres de café, de sopa.
e fazia um café, cara, que parecia uma Coca-Cola. O negócio era negro. Mas, assim, Uma tinta. é uma tinta. Uma tinta. Aí, cara, a gente tomava 2, 3 xicrinhas daquilo ali, já ficava no grau para continuar estudando. Aí, pasme, 9 horas da noite, 9h30, a gente começava a estudar de novo. Meia-noite eu já tava moído, cara, não aguentava mais. Eu tava chapado de café. E ele no rock and roll, cara, pesadaço, naquela pilha do estudo, fazendo exercício no rock and roll ali, eu já com a cabeça meio aérea, já não fazia mais sentido, eu já não tava conseguindo estudar mais, já não tava rendendo. É, né? aquilo que você falou de não dar certo pra todo mundo no mesmo projeto, né? Pra mim não dava certo mais, cara. Eu falei, Bruno, eu vou dormir, cara, não aguento mais, continua aí, valeu. Juro pra vocês. Eu acordava 6 horas da manhã, eu virava pro lado. E ele no rock and roll ainda. Não tava mais rock and roll porque eu tinha que dormir, então eu pedi pra ele desligar. O cara tava estudando, meu amigo. O cara tava estudando. Então, assim, era surreal. Meu Deus. Surreal. Das 6 da manhã, das 6 da tarde às 6 da madrugada. Eu não tô mentindo, cara. Não tem por que mentir. O cara tava estudando das 6 da tarde até as 6 da madrugada. Resolvendo exercício de física, resolvendo exercício de matemática. O cara era fissurado no bagulho. O cara queria passar no ITA mesmo, cara. Agora, será que eu queria? Ou será que eu achava que queria? Ou será que eu queria porque o Bruno queria? Queria continuar estudando com o cara lá. O cara era sinistro. Ele não passou no ITA, cara. Ele não passou no ITA. Ele foi para a Unesp, passou em engenharia mecânica na Unesp, terminou em engenharia mecânica na Unesp, foi para uma empresa da área de finanças, hoje deve estar bem empregado, está ganhando bem aí. Um abraço pro Bruno. Então, assim, é isso, bicho. Se você quer passar no vestibular, tem que ter pegada. Tem que entregar, você tem que se colocar realmente na missão. Você tem que entregar tudo que você tiver, tudo que você puder. Não dá para ficar de lero-lero, de conversinha. Então, assim, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que pagar o preço. Se pagar o preço, se ouvir o que eu estou falando aqui, essas estratégias todas, der tempo ao tempo, colocar amigos que realmente querem estudar do teu lado, encontrar bons professores, bons materiais didáticos, você vai passar. O Bruno não passou no ITA, mas o Bruno passou em engenharia civil, em engenharia mecânica na Unesp. Uma puta faculdade também, uma grande faculdade renomada. Inclusive foram os professores do ITA que formaram a Unesp. O mesmo conceito que os caras tinham no ITA, eles levaram para a Unesp. O engenheiro da Unesp hoje não perde nada para o mercado de trabalho para um engenheiro do ITA. O engenheiro da USP não perde nada para o engenheiro do ITA. Do Unicamp também não. Então, assim, tá todo mundo no mesmo pacote aí. O cara vai ganhar bem, vai ganhar salário de engenheiro, vai ganhar bons, vai ter um bom emprego. Então é isso. Saiba realmente o que você quer e se entregue. E vai dar certo. Muito bom. Gente, é sapatada com carinho aqui, viu? Sapatada com carinho. Ó, entrega, se dedica, não tenha dó de sentir dor nas costas, de estudar com sono, porque o negócio de um jeito ou de outro vai acontecer. E outra, a capacidade de lidar com a frustração, né, Ismael? É fundamental. Às vezes o teu sonho pode até não ser atingido, mas ele vai te mover do lugar que você tá para algum outro lugar muito melhor. Então, vai para cima que não tem como dar errado. Ismael, nós somos aqui o Pop Enem. O que esse aluno precisa saber para sentar num banco no dia da prova do Enem e não fazer feio? Nossa, Ismael, pô, o Enem ele é organizado de que maneira? O que eu preciso saber para que eu chegue lá e não faça feio? Na verdade, eu já posso até iniciar a tua resposta. Ele não pode ser um legume, né? Ele tem que viver o dia a dia, porque o Enem ele aplica todas as áreas do conhecimento em contextualização, né? Com o dia a dia, em contexto dia a dia. O que você pode aconselhar esse rapaz? Enem, área do conhecimento é linguagem e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Obviamente, nós temos duas aí que se destacam, né? Por que será que essas duas se destacam, Ismael? No caso, matemática e português são as que são as mais longas, né? São provas com 45 questões, matemática 45, linguagem 45 questões. Exato. E é óbvio que tem que ser assim, né? Língua portuguesa, a linguagem como um todo, ela é o fundamento de qualquer conhecimento. Desculpa aí. A linguagem como um todo, ela fundamenta qualquer tipo de conhecimento. A linguagem é símbolo. O símbolo articulado é o que nós chamamos de raciocínio lógico, de dialética, de conhecimento. A partir do momento que você tem uma capacidade de memorização dos símbolos, você tem uma linguagem mais eficaz, uma linguagem mais plena,
uma linguagem mais sofisticada, uma linguagem mais bela. Então, a partir do momento que você lê mais, a partir do momento que você consome mais conteúdo de linguagem, né? Seja por meio de filme, por meio de leitura, por meio de música, por meio do que for, os símbolos vão se fortalecendo na sua mente, um símbolo vai se aglutinando em outro, vai gerando uma nova cadeia de símbolos e você se torna uma pessoa mais inteligente. Então, é óbvio que 45 questões ainda é pouco, né? De ser cobrado no vestibular do Enem. Aqui não dá para cobrar 1000 questões. Pô. Exatamente. 45 questões é para o cara passar no vestibular lá e para a carreira dele que ele escolheu. Mas a linguagem humana é o que nos faz humano. A linguagem, ela é a expressão máxima da cultura. Linguagem é a cultura. Não existe outro tipo de cultura. O que a gente chama de cultura, na verdade, é linguagem. A religião está baseada em quê? Linguagem. São os livros. A música está baseada em quê? Linguagem. A matemática está baseada em quê? Linguagem. A computação está baseada em quê? Linguagem. Tudo é linguagem. Ou seja, a linguagem, além de ser um elemento cultural, é responsável por fazer você acessar todos os demais elementos culturais, né? Perfeito, sem dúvida. E, sobretudo, do seu ponto de vista moderno, a matemática ela não perde nada para a linguagem, porque ela é uma linguagem própria, ela tem seu mecanismo próprio, a sua maneira, né, de se desdobrar, de se fundamentar. A matemática foi considerada pelo Descartes, filósofo e matemático europeu, como matéses universales. O que é matéses universales? É a base para todos os outros conhecimentos. Então, uma vez que você domina a matemática, você domina a física, você domina a música, você domina a química, você domina todas as matérias que têm uma relação lógica. Então, matérias universais nesse sentido, que uma vez que você consegue dominar as medições, os padrões, as escalas, você dominou o universo inteiro, segundo Descartes, né? Há controvérsia, obviamente, mas segundo ele, a matemática é a ciência mãe de todas as outras, né? Uma ciência dura, mas ela é fundamental para todas as outras ciências. E, sob o ponto de vista da modernidade, a modernidade ela justamente é moderna porque ela baseou todo o seu avanço na matemática. Então você tem a indústria, que é extremamente baseada em cálculo, medições, padrão, recursos, otimização do tempo, otimização das ferramentas, 100% matematizável, né? A indústria é 100% matematizável. É uma maior quantidade de recurso no menor espaço de tempo, com o maior lucro possível, com a melhor qualidade possível. Isso só é possível ser entregue com matemática, com cálculo, com o aparato técnico que a matemática consegue proporcionar. Então a matemática hoje ela é o símbolo da modernidade, ela é o símbolo da indústria, ela é o símbolo da razão. Então matemática e língua portuguesa, matemática e linguagem como um todo, compõe o currículo humano hoje. O currículo escolar hoje, baseado na matemática e português, você tem aí 90% da ciência. As outras ciências vêm junto com essas matérias principais, né? Que é a matemática e linguagem, e que são linguagem por si só. Então, é isso. Estudem muita matemática, estudem muita linguagem, porque vai ser fundamental para as outras disciplinas acontecerem. Mais ou menos isso que eu tenho aí a dizer. Ismael, nossa, esse papo aqui podia continuar por um tempão, né, Ismael? Bora. Eu vou fazer as minhas considerações e depois pedir para que você fizesse as suas. Show. E a gente aconselhar essa rapaziada que tanto precisa aí de um norte, precisa de uma motivação, precisa de um propósito, mas antes lembrar vocês de que se vocês estiverem firmes nesse propósito, nós podemos ajudar vocês. O Pop Enem vem aqui coeso e disposto a fazer você atingir os 800 pontos ou mais já na próxima edição do Enem, chegando à faculdade dos seus sonhos. Então, para que isso aconteça, nós contamos com um time muito capacitado de professores, especialistas em suas áreas do conhecimento, um acervo aí de 400 aulas, 600 questões produzidas por esses professores e as últimas edições do Enem completamente gabaritadas. Vem fazer parte desse time de sucesso? Vem para a faculdade dos seus sonhos. Vem com o Pop Enem. Gente, considerações do professor Haider. Estudar não é gostoso. É uma coisa que enfiaram na sua cabeça e que muito provavelmente mais atrapalhou você do que ajudou. E se você tem uma distração, isso aí foi uma palavra do Ismael, mas que mexeu muito comigo e eu quero repetir. Se a distração é maior do que o seu sonho pode não ser verdadeiro e você pode mostrar até uma certa falta de autoconhecimento. Então, se conheça, desenvolva o seu projeto e vai para cima que não tem como dar errado. Fica agora com as suas considerações. Sim, vamos lá.
eu também tenho a dizer sobre o sonho. Sem sonho, a gente não move uma palha. Por que o cara vai sair da casa dele, cara, vai, sei lá, adquirir o Pop Enem para fazer engenharia se ele nem quer ser engenheiro? Se ele nem quer ser médico, se ele nem sabe o que ele quer fazer. Então, assim, qual é o teu sonho? Investigue isso. Investigue isso em primeiro lugar. O que eu, de fato, quero fazer? O que eu suporto fazer? Qual é a minha verdadeira vocação? Né? Vocação no sentido de que o que eu suporto mais do que o outro. Se você quer ser médico, é porque você suporta coisas que outras pessoas não suportam. Né? O quanto você quer ser útil para a humanidade. O quanto você quer realmente fazer com que a sua vida tenha sentido. Eu, quando comecei a minha vida de estudo, acreditei que o meu sentido, que a minha vida deveria ser pautada na engenharia, que eu ia construir minha vida fazendo um curso de engenharia, que eu iria ser um construtor, que eu iria criar máquinas, que eu iria produzir, né, equipamentos, ser um engenheiro, liderar a equipe, etc. Mas o meu caminho foi sendo construído e eu fui caminhando para um outro lado, que é no sentido de ajudar pessoas a se desenvolver. Né? Eu continuo sendo um engenheiro, mas o engenheiro da mente, né? O engenheiro do espírito, o engenheiro que contribui para que as pessoas tenham projetos, tirem esses projetos do papel e apresentem esse projeto na realidade, construam esse projeto na realidade. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas, né, para os jovens aí, meninos, meninas, ou adultos, né, que estão fazendo Enem, enfim, primeira coisa, qual é o teu sonho? Por que você quer ser realmente... por que você quer ter uma profissão? Por que você quer ter? Por quê? Primeira coisa é isso. Responda isso. No fundo do teu coração, responda isso. O quanto você suporta ser um engenheiro, ser um médico, ser um advogado, ser sei lá, um escritor? Quanto você suporta? Tem um sonho, descubra o quanto você suporta. Tenha um planejamento claro do quanto de tempo você vai dedicar para essa conquista. Não entre no jogo sem saber o quanto de tempo você tem. Se você entra achando que tem 1 ano, mas na verdade tem 6 meses, você vai se frustrar. Então tenha um sonho, saiba a sua vocação, saiba quanto de tempo você vai dedicar para conseguir entrar na faculdade. Nós estamos falando aqui de entrar numa faculdade, de ingressar numa faculdade, de ser um acadêmico, de ser um cientista. Quem vai para a faculdade se torna um cientista. É isso que você quer? Você quer ser um cientista? Você quer participar de uma elite acadêmica? Faculdade não é para todo mundo. Faculdade é para algumas pessoas que têm a vocação de serem de uma elite científica, de uma elite intelectual, aqueles que têm capacidade de dedicação para o estudo, aqueles que vão fazer pesquisa, aqueles que vão revisar o que foi pesquisado em outras eras, em outras épocas, aquele que vai contribuir trocando informações. É isso que você quer? Você quer ser um cientista? Você quer ir para a academia? Você quer passar numa faculdade? Você quer ser um acadêmico? Então descubra realmente sua vocação, tenha um planejamento, saiba quanto você vai dedicar do seu tempo, se envolva com pessoas que realmente têm o mesmo projeto que você. Mude, né? Mude a sua forma de pensar, mude a sua mentalidade. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito. Se você quer passar no vestibular, ande com quem quer passar no vestibular. Não perca seu tempo. Faça um planejamento. Lista aquilo que pode te tirar do jogo. Faça uma lista dos seus distratores. Descubra aquilo que realmente são os seus pontos fracos. Você deve saber. O vestibular é sobre você. O vestibular não é sobre o teu amigo. O vestibular não é sobre a faculdade. O vestibular não é sobre a sociedade. O vestibular é sobre você. O que você, de fato, quer ser quando você crescer. Né? O que, de fato, você suporta. O que, de fato, você quer entregar para a sociedade. O que você consegue contribuir para a sociedade, para ajudar outras pessoas. Um médico vai ajudar outras pessoas. Um engenheiro vai ajudar outras pessoas. Um professor vai ajudar outras pessoas. E você vai ajudar quem? Vai ajudar como? Por que você vai ajudar? Por que você quer ajudar? É sobre isso, é sobre você, sobre a sua vida. Então, a dica é essa. Agora, acompanhe o Pop Enem no Instagram, acompanhe o Pop Enem no YouTube, acompanhe nas redes sociais. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos colocar também em doses menores, em maiores quantidades, para ser um motivador, para ser um recurso extra, para te colocar realmente na batalha aí e comemorar com você a sua aprovação no Enem. E com certeza vai acontecer. Saiba que vai acontecer. Defina o tempo, defina o prazo e não pare, porque a sua vitória vai acontecer. Seja esse ano, seja em 6 meses, seja quando for. A tua vitória vai acontecer. E a gente quer muito colocar a sua foto aqui, ó, nesse monitor e festejar junto com você essa vitória. Ok? Ismael, muito obrigado pela presença. E nas próximas semanas o Ismael vai estar de volta aqui comigo desse lado da bancada,
né, com outros convidados aí para somar e para fazer com que você se sinta cada vez mais engajado e encorajado pelo time do Pop Enem. Ok? 3, 2, 1. Muito obrigado. Valeu, gente. Tamo junto.